Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui, hoje é a nossa aula 10 do curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Hoje a nossa aula a gente vê combinações com repetição, dando continuidade então ao que a gente viu na aula sobre permutações, arranjos, combinações, isso tudo foi a aula 9, que foi o conteúdo inclusive da P1, foi até a aula 9, então da aula 10 em diante vai ser o conteúdo da segunda prova, beleza? Então, vamos lá, o que a gente viu na aula passada? A gente viu uma série de problemas combinatórios, problemas de contagem, que envolviam restrições de conjuntos, restrições de propriedades, para a gente conseguir obter a cardinalidade de conjuntos. E para resolver esse tipo de problemas, a gente viu o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Foi uma aula rápida, que a gente viu muitas coisas juntas, porque muitas coisas foram consequências dos próprios princípios aditivo e multiplicativo. E os nomes que apareceram nessa aula 9 foram conceitos de permutação, arranjo e combinação. Isso foi basicamente o que a gente viu lá. E falando resumidamente de cada uma dessas coisas, bom, o que é uma permutação? O que são permutações? Então, permutações, na verdade, é o número de arrumações que N elementos tem. Eu dou a vocês N objetos, eu quero saber quantas ordens são possíveis de obter com esses N elementos. Então, a resposta para isso é a permutação dos elementos, que você pode usar essa notação P de N, que isso é igual a N fatorial. Então, foi essa aula onde eu apresentei o conceito de fatorial para vocês. Bom, após isso, também como aplicação no princípio multiplicativo, a gente viu o conceito de arranjo, que é dentre um conjunto de N elementos, você quer saber quantas arrumações de K desses N objetos eu posso ter. Então, repara que aqui K é algo que está variando, que vai de 0 até o próprio N. Então, na verdade, eu estou interessado em arrumações de pedaços menores. Então, quantas são as formas? Na verdade, arranjo de N, K, K, isso dá a resposta. E pelo princípio multiplicativo, na aula 9, eu expliquei o porquê dessa fórmula que aparece. Eu deduzi para vocês essa fórmula, é N fatorial que divide N menos K fatorial. Bom, dando continuidade a isso, o que a gente viu também foi o conceito de combinações. O conceito de combinações, a gente está interessado em obter subconjuntos. Quantos são os subconjuntos com K elementos que eu posso formar a partir de um conjunto que tem N elementos, certo? Então, isso é o N tomado K a K, é o número de subconjuntos que existem. Então, para isso, eu fiz uma associação bem direta com o arranjo lá na aula. Então, mesmo sendo conteúdo já passado, ele é importante que vocês tenham isso claro, tá? Eles são importantes porque muita coisa que a gente vê nessa aula de hoje, mas não só na aula de hoje, esse conceito de combinação, arranjo, ele é importante pelo princípio combinatório que tem desses problemas combinatórios que a gente trabalha. Então, entender a associação de um problema com o outro é muito importante, o conceito com o outro é muito importante também, até porque as coisas se misturam, A gente não apresenta uma questão que tem especificamente uma única aplicação de um arranjo, pronto, acabou. Isso geralmente é só no início de curso, Depois a gente vai evoluindo e associando os arranjos com combinação e coisas que talvez embolem um pouco o entendimento, mas por isso que tem que ter bem claro esses conceitos e o porquê existem essas fórmulas aqui. E para a combinação, basicamente a gente fazia arranjo de NKK e dividir por K fatorial. Porque a gente não está interessado na ordem que K elementos tem, mas nos conjuntos de tamanho K que existem ali. Então, essas foram as três coisas que a gente viu na aula 9. Bom, então repara que aqui a gente trabalha com esses objetos serem distintos, eles são distintos. É inerente ao problema aqui os objetos serem distintos. Por exemplo, a gente viu nadadores, eram pessoas distintas, a gente viu, sei lá, bolas distintas, e aí você quer selecionar um conjunto menor de bolas. Enfim, os elementos eram distintos. Bom, e se eu tiver um problema em que existem objetos iguais ali a serem tratados? Vamos ver hoje aqui alguns problemas em que isso vai aparecer e como a gente vai conseguir resolver, tá? Então, vamos lá. O primeiro problema é esse. Pensa que você tem 12 anéis iguais, esses anéis são iguais, e você quer distribuir numa mão que tem 5 dedos. Então, tem 5 dedos aqui, eu quero saber quantas são as formas de distribuir esses 12 anéis nos dedos. Então, repara que aqui, nesse tipo de problema, assim como a gente viu na aula 9, a gente tem sempre que pensar numa configuração.
o que é um elemento desse seu conjunto, porque você quer determinar a cardinalidade desse conjunto. Então, como é um elemento aqui? O elemento, na verdade, é uma distribuição dos 12 anéis nos 5 dedos. Repara que eu tenho um exemplo, ó, um anel eu posso ter no polegar, posso ter um anel aqui, 2 aqui no indicador, 9 no médio e nenhum no anelar e nenhum no mindinho, né, no mínimo aqui, né? É um tipo de elemento, é um elemento que está nesse conjunto de solução, certo? Repara que aqui eu estou interessado na quantidade de anéis nos dedos, não estou interessado na ordem que os anéis aparecem aqui. Por exemplo, eu coloquei 2 anéis aqui no indicador. Agora, se está um anel sobre como eles estão aparecendo aqui, tanto não faz importância para mim, porque os anéis são iguais. Então, eu estou interessado na quantidade de anéis nos dedos e não nos anéis em si, porque os anéis são todos iguais. Como é que a gente resolve um problema tipo esse? Entenderam que tem coisas aqui que, se eu contasse como diferentes, se tem um anel A e um anel B, aparece assim. Agora eu inverto a ordem entre eles, anel B e anel A. Isso daqui pra gente não faz diferença porque os anéis são todos iguais. Tá? Então, como a gente resolve esse tipo de problema? Vou apresentar outro problema para vocês. Eu tenho 12 bolas iguais. Repara que no exemplo anterior eu tinha anéis iguais e aqui eu tenho bolas iguais. E eu quero distribuir em 5 caixas e aí as caixas são distintas. Tá? Como eu resolvo isso? Quantas são as formas de distribuir as bolas que são iguais nessas 5 caixas distintas? Então, uma configuração é uma distribuição dessas 12 bolas em 5 caixas. Beleza, né? Então, repara que os problemas 1 e 2 são iguais, né? São os mesmos problemas, só mudei. Eu sabia resolver com laranja e agora estou pensando em resolver ele com banana. Só estou mudando aqui o nome dos objetos, mas na verdade a problemática é igual, né? Tá, então ainda não consegui resolver porque eu estou com o mesmo problema que estava no outro, né? Então, se eu tenho a mesma dificuldade, beleza. Vamos apresentar outro problema agora. Quantas são as raízes não negativas dessa expressão? Repara que aqui o problema é um pouco diferente, né? No caso a escrita, né? Está um pouco diferente em relação aos problemas anteriores. Mas o que eu quero então? Eu tenho que pensar primeiro na configuração, né? Então, uma configuração é uma distribuição de valores em que esses valores são inteiros não negativos para cada xi, cuja soma deles seja igual a 12. Então, por exemplo, x igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 9, x4 e x5 iguais a 0. É uma possível atribuição de valores que eu dou às minhas variáveis. Repara que são essas variáveis x1, x2, x3, x4, x5, de modo que eu ponho lá a soma deles dá igual a 12. Tá? É uma possível solução. Bom, eu pergunto a vocês, a diferença entre os problemas 1, 2 e 3, existe alguma similaridade entre eles ou não existe? São problemas completamente distintos. A gente já viu que os problemas 1 e 2 são iguais, né? Porque eu só estou mudando ali o que no problema 1 eram anéis, no problema 2 virou bolas, e o que no problema 1 era dedos, no problema 2 são caixas, né? Aqui tem diferença. Pensa o seguinte, essas variáveis são 5 variáveis, né? Então, as variáveis são distintas, assim como os dedos eram distintos, assim como as caixas eram distintas. Agora, a quantidade que é colocada em cada caixa ou a quantidade que é colocada em cada dedo, na verdade, é a mesma quantidade de unidade de valor que existe aqui em cada variável. Então, você repara que os problemas 1, 2 e 3 são exatamente os mesmos, né? Então, para resolver esse tipo de problema, vamos pensar primeiro numa modelagem do problema. Então, vamos abstrair um pouco esse conceito que a gente viu e pensar de um modo mais geral problemas tipo esses, que existem objetos iguais e variáveis distintas se relacionando e a gente quer obter algo em relação a isso. Então, primeiro vamos modelar esse tipo de problema. Tá? Então, cada problema vai ser modelado da seguinte forma. Eu vou conseguir associar com uma sequência binária. Sequência binária é uma sequência de zeros e uns. Eu vou aqui definir para vocês como é essa associação. Tá?
Então, binário é 0 e 1, né? Então, o dígito 1 vai ser associado a uma variável distinta, tá? E o que é essa variável? É uma caixa, é um dedo, é o xi. Essas são as variáveis distintas que a gente tratou nos problemas 1, 2 e 3, certo? As caixas eram distintas, os dedos eram distintos. Então, tinham 5 dedos, existiam 5 variáveis, existiam 5 caixas. Então, cada variável dessa distinta é o dígito 1 nessa sequência. Agora, o dígito 0, eu vou associar a cada objeto que é igual. Por exemplo, eram bolas, eram anéis, eram unidades não negativas. Então, eu vou associar isso, os zeros e uns dessa forma, tá? O número de variáveis eu vou associar ao número de uns, e o número de zeros eu vou associar ao número dos objetos iguais que eu tenho. Por exemplo, como eu falei, bolas iguais, eu tenho anéis iguais, eu tenho unidades de valores iguais. Então, vamos ver melhor sobre isso. Retornando ao exemplo 3, a gente viu que uma possível atribuição de valores que induzia uma solução para que a soma fosse igual a 12 era que x1 fosse igual a 1, x2 igual a 2, x3 igual a 9, x4, x5 iguais a 0. Lembra disso que a gente viu lá? Isso é uma atribuição que induz a uma possível solução do problema. É claro que eu quero saber quantas são as atribuições, eu não estou resolvendo o problema. Eu só estou olhando um caso particular e tentando entender como vai ser essa modelagem. Tá claro? Então, repara que, de fato, isso é um elemento da solução, porque é a soma dá 12. 1 mais 2 é 3, 3 mais 9 é 12, mais 0 mais 0 é 12. Certo? E a modelagem dessa atribuição é dessa forma aqui. É uma possível modelagem para ele. Repara que eu coloquei um dígito 0 para cada objeto igual. São 12, né? São 12 porque eu quero a soma 12. Eu quero que a soma deles seja igual a 12. Então, existem 12 unidades ali, né? Então, existem 12 valores zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zeros. Além disso, como eu falei, eu vou associar cada dígito 1 para uma variável distinta que existe. Então, existem 5 variáveis, eu vou atribuir, então, 5 valores uns. Agora, repara que essa alocação de zeros e uns que eu coloquei aqui é justamente fazendo um casamento com essa sequência que eu atribuí aqui. Repara o seguinte, ó, o primeiro 1 que aparece, à sua esquerda existe 1, 0. Então, a unidade, uma única unidade de 0 tem ali, uma única unidade de valor tem ali. O x2, ou seja, o próximo valor de 1, à esquerda dele, entre o anterior e ele, o 1 anterior e esse 1 aqui, existem 2 zeros. Então, é justamente associando a 2 unidades de valores para o x2. Entre o x2 e o x3, ou seja, entre esses dois 1s aqui, existem 9 zeros. Então, o x3 associou exatamente a 9, porque existem 9 unidades aqui de objetos. Tá? Entre esses dois 1s aqui, existem nenhum valor de zero, então a variável associada recebe o zero. Entre esse e o último também não existe nenhum, então é valor zero. Repara como existe associação direta, ou seja, cada atribuição de valores, essa atribuição de valores, implica exatamente a uma associação com as sequências binárias. Entenderam? Repara que aqui eu estou saindo do problema que era trabalhar com unidades, variáveis, era trabalhar com bolas e caixas, era trabalhar com anéis e dedos. Eu estou trabalhando agora aqui com uma sequência binária de zeros e uns. Qualquer problema que for tipo esse, você pode associar com uma sequência binária aqui. E para que fazer isso? Para você conseguir fazer uma modelagem. Eu não estou resolvendo o problema, estou vendo uma modelagem desse problema. Então, cada solução, cada atribuição que eu tinha do meu problema aqui, eu consigo transformar numa sequência binária. Não só isso. Da mesma forma, cada sequência binária associa exatamente uma atribuição de valores. Beleza? Então, se eu tenho uma sequência binária assim, é porque a minha atribuição de valores é exatamente igual a essa. Não existe nenhum outro tipo para essa sequência. Porque antes do primeiro 1 é o número de unidades que aparece dessa primeira variável.
o número de zeros entre o primeiro 1 e o segundo 1 é o número de unidades que aparece associado à segunda variável, e assim por diante, certo? Então, existe uma função, existe exatamente uma associação de uma sequência que induz a solução a uma sequência binária. Da mesma forma, uma sequência binária vai associar a uma atribuição de valores. Sendo que essa sequência, como é que ela é? Qualquer sequência de zeros e uns vai associar a gente a uma solução? É qualquer sequência. Pensa que existem 7 uns e sei lá quantos zeros. 7 uns faz sentido para essa nossa questão aqui? Então, como é que tem que ser essa sequência binária? Então, é uma configuração que a gente tem que entender. Como é uma configuração aqui? Para resolver esses problemas, vamos analisar essa modelagem para avaliar essas configurações, tá? Então, a gente modela esse problema com zeros e uns, ou seja, são sequências binárias. De que forma? Eles têm tamanho R mais N, ou seja, uma sequência, aquela sequência de zeros e uns, ela tem um tamanho bem definido, é o tamanho R mais N, onde R é o número de variáveis. Então, por exemplo, eram 5 caixas, eram 5 dedos, eram 5 variáveis. Então, R é igual a 5, é um número de variáveis. E, além disso, existem N objetos iguais, ou seja, bolas, anéis, unidades não negativa. Então, existia 9. Beleza? Existia 9 lá naquele caso, né? Existia 9 não, perdão, 12. Existiam 12 valores, né? Então, a gente associa de que forma? Cada variável aqui, x1, x2, x3, x4, x5. A gente tem 1 à sua esquerda do x1, então associou esse primeiro 1 aqui à unidade que tem aqui, existe uma unidade. Existe 2 para o segundo, existem 9, existem 0, existe 0. Tá? Então essa é uma modelagem como estava mencionando no slide anterior. Então R é igual a 5 e N igual a 12, porque eram 12 unidades lá, né? Eram 12 bolas, eram 12 anéis e eram 5 variáveis. Então R variáveis, N objetos. R mais N é o tamanho da sequência, ou seja, a sequência tem tamanho 17. Beleza? Então cada possível atribuição é uma sequência binária com 17 dígitos. Não só isso, mas eles têm que satisfazer mais uma outra restrição. Dada a definição, a gente sabe que tem 5 dígitos iguais a 1, né? Porque cada variável vai estar associada a um dígito 1. Existem 5 variáveis lá, então existem 5 uns. Tem 12 dígitos 0, porque existem 12 objetos iguais lá, então eles vão associar aos bits zeros. E é só isso? Não. Além de ser uma sequência de tamanho 17, que tenha 5 dígitos uns e 12 dígitos zeros, tem que ter mais uma restrição, é que o último dígito necessariamente é igual a 1. É pela própria definição da construção dessa modelagem, porque é sempre à esquerda do 1 é a quantidade de unidade que você vai atribuir àquela variável. Então, esquerda desse 1 aqui vai estar 1, 0, porque associou a variável valor 1. Entre a primeira e o segundo 1 existem dois zeros, então porque essa aqui associou ao 2. Da mesma forma, sempre olhando para a esquerda. Então, à esquerda desse existem 9, o x3 vai receber 9. À esquerda desse tem 0, então o x4 vai receber 0. À esquerda do último 1, então, vai ser a quantidade que eu vou associar àquela variável que é a última no caso, aqui é x5. Então, tem que ter essas 3 restrições. Uma sequência que vai associar essa modelagem para a gente. Tem que ter o número de variáveis é igual ao número de uns, o número de objetos é igual ao número de zeros, e o último dígito dessa sequência necessariamente é o 1. Beleza? Tá claro? É por conta dessa modelagem, que é sempre olhando para a esquerda. Olhando para a esquerda do 1, a gente entende o número, o tamanho daquela variável que vai receber. O tamanho que aquela variável vai receber. Então é sempre à esquerda, o final é 1 para associar a última variável. E você vai olhar para a esquerda ali, né? Então, para obter a solução, o que a gente quer? De um modo geral, dado um problema com R variáveis
N objetos iguais, cada possível solução, né, essa atribuição, é uma sequência binária com R mais N dígitos, satisfazendo as restrições que são muito parecidas com a que a gente viu lá no slide anterior, naquele exemplo. Então tem R dígitos uns, um R é uma variável, então é 1 para cada variável, N dígitos iguais a zero, como a gente já tinha visto, objetos iguais, então são os zeros ali, tem N objetos, então N zeros, o último dígito é 1. Tá? Então, o que a gente quer saber? Queremos saber quantas são as sequências de R mais N dígitos satisfazendo as restrições apresentadas. Essas restrições que eu acabei de escrever aqui. Certo? É isso que a gente quer determinar. Então, note que o último dígito é sempre igual a 1. O último dígito das sequências é sempre igual a 1. Então, o 1 já está alocado ali. Se existe uma sequência, eu quero alocar valores de 0, valores de 1. O último elemento é sempre necessariamente igual a 1, por conta da modelagem. Então, dessa forma, a solução do problema é equivalente a responder a seguinte pergunta: quantas são as sequências de R mais N menos 1 dígitos com R menos 1 dígitos iguais a 1? Enxergaram isso? Repara que R associou a gente o número de variáveis. Como eu falei, as sequências binárias, a última posição já está necessariamente ali o 1. Então, uma sequência de tamanho R mais N, a última já está fixa ali, que vai receber o 1 ali nele. O 1 vai estar ali nele. Então, na verdade, você não tem mais uma sequência de tamanho N mais R, porque um elemento já está fixo. E um elemento, que é o 1, é dentro desse universo das R variáveis. Então, de R variáveis agora restaram R menos 1 variáveis, e dessa sequência de tamanho N mais R, você tem agora uma sequência de tamanho N mais R menos 1, porque o último já está fixo lá, ele já vai estar necessariamente lá. Então, você quer saber desse espaço que você sobrou, que é de tamanho N mais R menos 1, escolher R menos 1 posições para quê? Para alocar os uns que restam. Esses uns vão associar as variáveis que restam. Então, é isso que a gente quer saber. Queremos saber quantas são as escolhas de R menos 1 lugares dentre N mais R menos 1 lugares. R mais N menos 1 lugares. Ou seja, quantos são os subconjuntos de tamanho R menos 1 dentre R mais N menos 1 elementos. Ou seja, isso é exatamente o quê? Eu, no início dessa aula, eu mencionei um pouquinho do resumidamente que a gente viu na aula passada, né? Isso é exatamente combinação. É a combinação de R mais N menos 1 tomados R menos 1 vezes. Ou seja, você tem ali uma sequência de posições. Então, aqui vai aparecer uma atribuição. Esse 1 já está fixo. Então, repara que aqui você tem 12, né? Tem 12 zeros e você tem 4 uns. Você quer agora distribuir ali dentro esses. Pensa que aqui não tem esse 0, esse 1, não tem esses zeros nem esses uns aqui. Só tem esse 1 fixo. O que você tem aqui são posições onde você vai alocar os zeros e os uns que restam. Restam para a gente 12 zeros e restam para a gente 4 uns. Então, você tem esse espaço aqui, então de espaço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem 16 lugares para você escolher dentre esses 16 lugares, 4 lugares para posicionar esses uns aí, para colocar esses uns aí. Então, isso é justamente a combinação de 16 tomados 4 a 4. Então, isso aqui era uma atribuição, assim como isso daqui é uma outra atribuição. Nessa contagem de combinação de 16, 4 a 4, veio, por exemplo, essa posição, essa e essa. Colocou ele lá. Numa outra dessa contagem veio essa e essa. Já associou uma outra solução para a gente. Entenderam? Então, isso a gente já tem a resposta. Assim, quantas são as formas de escolhermos 4 lugares dentro de 16 para alocarmos o dígito 1, os dígitos 1? É justamente a combinação de 16, 4 a 4. Tá? Então, note que você poderia pensar em resolver esse problema e escolher, não, eu não quero escolher dos 16 lugares que eu tenho, 4 para alocar os uns, mas eu quero escolher
dentre os 16 lugares que eu tenho, 12 deles para alocar os zeros. Repara que são equivalentes, é o mesmo problema. Cada atribuição que você tem para os dígitos uns, então, por exemplo, se você escolheu esse e esse para os dígitos uns, necessariamente você já tem associado os dígitos zeros. Então, cada um nessa conta de combinação de 16 4 a 4 já vai implicar onde os 12 restantes que faltam, onde vão entrar. Então, você tem que combinação de 16 4 a 4 é a mesma coisa que combinação de 16 12 a 12. Isso você pode encontrar algebricamente, inclusive, obter essa resposta. Em outras palavras, então, combinação de R mais N menos 1, R a R, que aqui nesse exemplo dá isso, é exatamente a mesma coisa que combinação de R mais N menos 1, N a N, que é dessa quantidade aqui grande que você tem, você não quer escolher os zeros ou uns, mas você quer escolher os zeros para colocar da mesma conta, entendeu? De modo geral, combinação de N K a K é igual a combinação de N e N menos K, o complementar, né? Você já tem bem associado e você pode obter simplesmente fazendo as contas algébricas aqui, você vai encontrar isso, ou pensando dessa forma igual eu falei para esse exemplo aqui. Você atribuir os uns que você toma, é a mesma coisa de você já atribuir os zeros que você não tomou, mas já estão escolhidos ali, você já tomou os lugares para os uns, então os zeros já estão garantidos. Beleza? Bom, vamos ver o próximo problema. A gente viu no problema 1 que você tinha 12 anéis, né, iguais e queria distribuí-los em 5 dedos na mão. Agora, pense que você tem 12 anéis, mas esses anéis são distintos e você queira distribuir nos seus 5 dedos da mão ali. Repara que combinação com o tipo de combinação que a gente viu, né, era quando os anéis eram iguais. Agora eu estou dizendo o seguinte, os anéis são iguais não, os anéis são distintos. Então, realmente, se você botar A e B, é diferente se você botar B e A, certo? A ordem aqui faz diferença. Como é que a gente resolve um problema assim? Será que com o que a gente viu nessa mesma aula a gente consegue aplicar? Vamos ver como é que a gente faz isso. Então, quantas são as formas de distribuir os anéis nos dedos? Esse é o tipo de pergunta que a gente quer responder. Só que agora, os objetos, eles são distintos, né? Os anéis são distintos. Tá? Note que nosso interesse agora não é somente na quantidade de anéis nos dedos, mas para cada disposição que você obteria dos anéis nos dedos, pensando que os anéis fossem iguais, você tem ali inúmeras ordens dentre esses 12 anéis ali dentro. Então, temos que contar quantas são as formas de dispor esses anéis. Então, repara que, como é que a gente poderia fazer isso? Por etapas. A gente primeiro poderia fazer tal como o problema 1, que é distribuir 12 anéis pensando que os anéis sejam iguais. Tá? Então, pensando que os anéis são iguais, a gente já sabe resolver. A gente viu isso, era a combinação de 16 4 a 4, não era isso? Então, beleza. Agora pensa o seguinte, para cada distribuição desses anéis, desses 12 anéis que você tinha iguais, para cada uma delas, então pensa que aqui ficou um anel, aqui ficaram 2, aqui ficaram 9, aqui 0 e 0. Então isso foi uma disposição de anéis iguais. Agora, para essa disposição, você pode permutar esses anéis de quantas formas? 12 fatorial arrumações. Então, pensa que você estabeleceu uma ordem aqui, de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima. Aqui você tem 12 possibilidades, aqui você caiu para 11, aqui você caiu para 10, aqui você caiu para 9, assim por diante, ou seja, 12 fatorial. Então, pelo princípio multiplicativo, você tem a resposta que é 12 fatorial, que multiplica essas distribuições dos anéis iguais na sua mão aqui com 5 dedos distintos. Então, repara como as coisas se misturam, né? Eu posso usar numa questão que não necessariamente tinha aqui objetos iguais, mas resolver ao passo que inicialmente você fez fazendo com objetos iguais. E agora você dá a distinção associada a isso para obter a sua resposta. Então, repara como as coisas se misturam, tá? Vamos para o próximo problema. Vamos pensar nas mesmas restrições que a gente tinha no problema anterior.
Então, além disso, ou seja, quais as restrições lá? 12 anéis, os anéis são distintos, você tem 5 dedos, você quer distribuir os anéis ali, tá? Mas além disso, no seu polegar tem que ter pelo menos um anel. Repara que nos exemplos anteriores, você poderia ter, por exemplo, um anel com nenhum dedo, você poderia ter nenhum anel no seu polegar, não teria problema. Porque eu estava interessado naquela equação lá, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 igual a 12, eu estava interessado em soluções não negativas, né? Então você poderia ter variável com valor zero, sem nenhum problema. Igual tinha lá, o x4, x5 igual a zero, x4 e x5 iguais a zero. Agora aqui você quer que no seu polegar tenha pelo menos um dedo. Você quer que no polegar tenha pelo menos um anel, beleza? Que tem pelo menos um dedo aqui, tem um dedo. Então, como a gente pode fazer isso? Vamos pensar como foi no problema 1. A gente queria saber quantas eram as soluções não negativas para a expressão x1, essa soma, igual a 12. A gente queria resolver isso lá. A gente tinha que cada variável com valor pelo menos zero. Eu estava falando de solução não negativa, né? Então, o xi para cada i aqui é pelo menos zero, é maior ou igual a zero. Repara que agora o que a gente quer? Essa uma variável aí, por exemplo, a do polegar, vamos dizer que a do x1 seja a do polegar, ele tenha valor pelo menos 1, ele não pode receber valor zero, tá? Ele não pode receber valor zero. E aí, como é que a gente vai fazer? O x1, ele tem que ter algo que pelo menos uma unidade apareça ali nele. Então, esse problema a gente consegue reescrever adicionando mais uma restrição que a gente tenha a esse x1. Qual é a restrição? É que o x1 seja pelo menos 1. Então, o 1 necessariamente vai aparecer no x1. E agora, essa variável que tem aqui nessa soma, ela é pelo menos zero. Porque se essa variável aqui 9 em relação ao x1 for zero, vai ter exatamente um anel aqui no polegar. Agora, se for 1 aqui, por exemplo, vai ter 2 anéis aqui no polegar. Porque o 1 já está aqui necessariamente. Entenderam como a gente reescreveu isso? Espero que sim. Então, o que a gente faz? Como o x1 ele é pelo menos 1, você transforma uma variável que seja pelo menos zero e você resolve o problema igual você tinha anteriormente. Ou seja, o que você tinha do x1, você tem que o x1 ele é igual ao x1' mais 1. Porque esse pelo menos 1 vai aparecer aqui em relação a esse x1. Para implicar esse pelo menos um anel aparecer no polegar. Então você tem agora que resolver essa expressão, que é exatamente resolver essa expressão aqui embaixo. Então repara como mudou, mas na verdade a gente recaiu no mesmo problema, só que com valores diferentes, né? Então você tem agora aqui, pelo princípio multiplicativo, você tem essa expressão, o número de soluções não negativas para resolver essa expressão, ou seja, x1' mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 igual a 11. Isso daqui, onde x, cada variável é pelo menos zero, é dado por combinação de 15 e 4 a 4. Repara que o número de variáveis se mantém igual a 5 variáveis, né? E a soma 5 mais 11 dá 16, 16 menos 1, 15. Se você lembrar lá atrás da formulinha que existe, né? Mas esquece fórmula, pensa nessa atribuição de zeros e uns. Você tem essa resposta multiplicada por 12 fatorial, porque você ainda tem 12 anéis para distribuir ali dentro, os anéis são distintos. Então repara que as coisas se misturam, né? Beleza? Então vamos para o próximo problema, que esse é o último probleminha que eu apresento para vocês aqui, que é o seguinte: existem 12 anéis iguais e 5 dedos. Queremos saber, um parênteses é que agora vocês sabem distribuir anéis na mão à vontade, né? Porque o que tem de problema envolvendo anel na mão que eu fiz aqui, você quer saber quantas formas temos para pôr no máximo os 12 anéis nos dedos. Repara que nos problemas anteriores eu queria pôr exatamente 12, mas você não quer ostentar tanto não, tá? Você quer no máximo 12, ou seja, você poderia ter eventualmente a possibilidade de colocar nenhum anel no dedo, ou botar um anel, botar 2, 3, até 12. Repara que botar exatamente 2 anéis no dedo, essa contagem não está dentro da contagem que seja colocar exatamente 3 anéis no dedo.
Ou seja, a gente pode obter uma partição dessa solução. Então, a diferença desse problema 6 para o problema 1 é que lá a gente queria colocar exatamente 12 anéis, enquanto que aqui a gente vai colocar no máximo 12. Ou seja, a gente pode particionar a solução nos casos em que 0 anéis são usados, 1 anel é usado, 2 anéis são usados, até 12 anéis serem usados. Repara que isso aqui envolve uma partição da solução. Então, você obter a expressão x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 igual a 0, e você vai fazer a contagem disso. Depois seria fazer a contagem que é x1 mais x2 mais x3 mais x4 até x6 igual a 1 e obter a solução disso. Depois fazer x1 até x6 igual a 2, ou seja, repare que cada solução dessa é uma parte da sua solução. Depois você ia somar tudo, beleza? Então você faria essa soma, né, no caso até do caso em que os 12 anéis são usados. Então, pelo princípio aditivo, a soma dos resultados da solução. É um jeito de se obter. Agora, repara como isso é custoso, né? Como isso é demorado, né? Então, um outro jeito, que é esse que vai estar aqui, a gente pode resolver pela seguinte expressão. Você quer que x1 até x5, né, a soma disso, seja no máximo 12, então é menor ou igual a 12. Isso é uma estratégia que vai se aplicar no estudo de vocês, não somente nesse problema, mas para muitos problemas de otimização, pesquisa operacional, muitas outras matérias que vão fazer na vida de vocês, esse tipo de solução vai ser aplicado, tá? Então, a gente passa essa desigualdade para uma igualdade. E aí, trabalhando com igualdade, a gente sabe, porque a gente entendeu isso. A expressão era igual a algum inteiro, não era isso que a gente tinha visto lá? Agora, como a gente sai de uma desigualdade e vai para uma igualdade? Então, para fazer isso, a gente adiciona uma variável de folga. É o que a gente chama dessa variável f, que seja não negativa aí. Então, maior ou igual a 0. Para que ela serve? Ela serve para o seguinte. Se você quiser obter não 12 anéis no seu dedo, mas obter 9 anéis no seu dedo, repara que você tem que essa soma aqui vai dar 9, e 9 é menor ou igual que 12. Se essa soma aqui é 9, a variável de folga vai receber o valor 3, porque vai receber a diferença que falta para chegar até 12. Então, para isso que serve a variável de folga. É para que você tenha essa soma, vai continuar resolvendo igual eu resolvia antes. Vai continuar sendo menor do que 12, se é o que eu queria. Mas a diferença para sair da desigualdade e voltar para a igualdade é colocada justamente na variável de folga. Então, você tem para isso que sair agora de uma desigualdade e passou a ter uma igualdade. Ou seja, para obter a solução dessa expressão, na verdade, você adicionou uma nova variável, que é esse f, e agora você tem a igualdade a 12. Porque, como eu falei, se você quiser saber, você quer obter a soma igual a 10, a variável vai receber 12. Então, por exemplo, 1 mais 5 mais 4, isso é igual a 10, né? Isso aqui, 1, 5, 4, 0, 0, isso é menor ou igual do que 12. Beleza, deu 10. Agora, para a soma ser igual a 12, vai ser o quê? 1, 5, 4, 0, 0, 2. Isso é uma possível solução para esse problema daqui, que dá exatamente aquilo que eu queria aqui, que era aquilo que desse 10. É uma atribuição para essas que eu estou interessado, e na folga vai estar a adição do caso que eu quero para você obter soma 12. Beleza? Tá claro isso? Então, eu espero que sim. E isso aqui, pronto, você resolve o seu problema. Tá? Então, uma observação que eu faço é que combinação com repetição de R variáveis e N objetos também é denotado pela combinação com repetição R tomado N a N, ou seja, de R variáveis e N objetos. Tá? É só notação. Então, eu poderia ter ensinado vocês esse conteúdo todo, sem nem falar combinação, arranjo, nem nada. Mas já que existem esses nomes, então eu estou usando. E da mesma forma, eu posso usar então esse conceito que eu apresentei hoje como combinação com repetição. E a notação é de R tomado N a N, tá? É dessa forma que a gente escreve. Então, é isso, gente. Consegui falar em menos de 40 minutos.
Então eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like, compartilha aí, estuda aí. E é isso. Vamos para a próxima aula já. Valeu, gente. Abraço.